Estamos trabalhando todo o livro de Juan e já há 2 semanas estamos no capítulo 6 e no capítulo 6, como Mateus 14, habla del pão da vida. Jesus está falando sobre o assunto do pão, está muito frequente neste capítulo. Jesus multiplica os pães, Jesus camina sobre o mar e agora ele vai falar que ele é o pão da vida. Pero quando Jesus vai falar que ele é o pão da vida, ele está falando em uma linguagem figurativa, uma ilustração para falar que ele é que dona a vida, que é o alimento para as almas. Então, eu vou ler aqui, pero hoje eu vou fazer um recorte nesta passagem para podermos trabalhar uma outra ilustração também, porque em João nós vemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, que Jesus é o grande eu sou, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que Jesus é a videira, a vida verdadeira, que Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida. Então, Jesus é nosso pastor, pero também é o pão da vida. E aqui há uma questão que, enquanto Jesus está tratando dessa questão de dizer que é o pão da vida, há uma murmuração por parte das pessoas que estão com ele. E Jesus primeiro trata com os fariseus, depois trata com seus discípulos e agora vai tratar com a multitud que está acerca de ele e vai falar, e essa multitud está questionando: não é este o filho de José? Vamos a ler Juan, capítulo 6, versículo 42, e diziam: não é este Jesus o filho de José, cuyo padre e madre nosotros conocemos? Como pues dice este, del cielo es descendido? Jesus está falando que ele é o pão que descendeu do cielo. Jesus está falando que os padres comeram o maná que foi dado no deserto, e na semana que vem, aún tratando del pão que descendeu do cielo, nós vamos falar um pouco sobre este maná. Pero aqui Jesus está falando que ele é aquele que descendeu do céu, que ele é aquele que vai donar tua vida, que ele é aquele que, por sua entrega, assim vai a conceder a vida eterna para aqueles que creem nele. Porque ele descendeu do céu, o pão que Moisés donou não descendeu do céu. Ele é o pão que descendeu do céu. Aqueles que comeram deste maná que Moisés donou morreram, pero aquele que crê en el Hijo, oye tus palavras, crê en el Hijo, tiene a vida eterna. Então, aqui que vai passar? Depois de estar falando isso, eu vou envolver nesse assunto para explicar melhor todo esse contexto que Jesus está falando do pão. Mas, para que você compreenda, Jesus primeiro trata muito com os fariseus. No capítulo número 5, depois de fazer um grande milagre, ele fala de sua autoridade de hijo. Nós falamos disso algumas semanas atrás, e ele fala muito que ele fala o que ele ouviu do Padre, ele faz o que ele está aprendendo com o Padre, porque ele e o Padre é uno, somente uno, e ele está ali diante dos fariseus e dos saduceus, dos escribas, dos religiosos, e está ali trazendo uma mensagem dura àqueles religiosos que estão ali. Depois de isto, Jesus vai fazer um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peces. E assim, depois de isto, anda por el mar, por la madrugada, na quarta vigília da noite, enquanto os discípulos estão passando por uma grande tormenta no barco. E Jesus agora vai tratar, vai falar diretamente com os discípulos. Primeiro trata com os
religiosos, depois vai tratar com os discípulos e agora vai tratar com a multitud, falando: vocês estão vindo após mim, por quê? Porque eu alimentei a vocês, porque vocês comeram do pão que eu te dei e se fartaram. Jesus, então, depois que entra no barco, vai hacia outro lado, alguns creem na região de Cafarnaum, outros de Nazaré, e assim na região que ali estava, a multitud se surpreende, dizendo: Maestro, como chegaste aqui? E ali Jesus já começa falando desde o versículo 26, de certo os digo que me buscais, não porque habéis visto os sinais, sino porque comiste o pão que os saciastes. Então, aqui tem uma multitud de pessoas que buscavam a Jesus por necessidades básicas, pessoas que estavam sempre atrás de Jesus para que Jesus resolva seus problemas do momento, né? Existiam pessoas que sempre buscavam os milagres, mas esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui agora, os sinais, os milagros, pessoas que buscavam a Cristo solamente por os sinais, por os milagros, mas aqui nós vemos pessoas que nem os milagres que creiam, nem solamente os milagros les importava. O que lhes importava é que sua pança, sua barriga estivesse llena, que não tinha hambre, mas que alguém fosse resolver seu problema de assistencialismo. Nós outros que trabalhamos com missões, hoje mesmo estava falando com o pastor David de Uganda, fomos manager de um projeto de la em 2018, que era um projeto que ajudava crianças da comunidade Namongo. Era um projeto de evangelização, de ensino das escrituras e da cultura normal de inglês, nas disciplinas seculares que tem normal, mas também era um projeto de assistência social, onde se tinha comida. Muitos dos niños que estavam na escola solamente comiam na escola. Então, la asistencia social no es la misión, pero en la misión tiene la asistencia social. Aquí Jesús, Él está hablando sobre o que es más importante. Y Él hace milagros, Él propone y resuelve nuestros problemas de necesidades básicas como una asistencia a nosotros, pero el más importante es conocer a Él, ter um relacionamento com Ele. E aí agora Jesus está falando com a multitud, e vocês conhecem o versículo final. Ele vai falar sobre seu corpo, sobre ser Ele o pão, su sangre ser o vinho. Quem comer, quem beber, vai ter vida eterna. E aí as multitudes se levantam, porque não tem o resultado de sua busca. Pode passar. Não tem o resultado de sua busca, o resultado de seu desejo, que era solamente natural. Temos necessidades naturais? Temos, sim, muitas. Jesus pode nos ajudar? Sim, mas nosso relacionamento com Ele não tem que ser um relacionamento de interesse solamente para querer coisas, né? Muitas pessoas vão na igreja solamente para receber suas bendições, as bendições de Deus, a prosperidade. Muitas pessoas vão na igreja solamente para viver, para receber, para mirar a milagros. Pero Jesus quer que nós, que hermoso, Benjamín, nós temos um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com Ele, com tu palavra e com o corpo que é a igreja. Então, Jesus está agora criticando, pero Ele está falando que Ele veio do cielo e que Ele está comunicando a vontade do Padre, e a vontade do Padre é que creiessem em Ele, creiessem em el Hijo, pero agora estão murmurando. Então, que os judíos estavam dizendo: este é o pão que descendeu do céu, e diziam: não é este Jesus, hijo de José, cujo padre e madre nós conhecemos? Estão questionando em seu coração
esta paternidade que Jesus está falando, porque eu conheço a Jesus. Este homem ele é filho de José. José era o carpinteiro. Mateus vai falar que Jesus era filho de José, carpinteiro. Pero Marcos vai falar que Jesus era el carpinteiro. Mira bem, aqui está em texto de Lucas. E todos os davam testemunho e estavam maravilhados pelas palavras da graça que saíam de sua boca e diziam: não é este el hijo de José? Jesus estava dentro da sinagoga ensinando o texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, e aí vai a predicar com sabedoria, com autoridade, e todos estão questionando: não é este o filho de José? De onde vêm todas essas palavras, essa graça, essa sabedoria que sai de sua boca? Mas uma vez estão questionando em Lucas: não é este o filho de José? Aqui Juan: não é este o filho de José? Pero quem é José? Mateus habla que José era um carpinteiro, pero Marcos vai dizer, quando aún as pessoas questionavam a Jesus, não é este el carpinteiro, hijo de Maria, hermano de Jacobo, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão também aqui com nós suas irmãs? E se escandalizavam em ele. Aqui, no texto de Marcos 6, que está falando que Jesus era carpinteiro, como Mateus habla que José era carpinteiro, Jesus, hijo de José, era carpinteiro. Aqui nós vamos ver que a Bíblia trata de Jesus como el carpinteiro. Então, nós vemos na linguagem figurativa, já que a multidão em Juan 6 está questionando sobre a paternidade de Jesus, está questionando sobre a direção que ele vem do cielo, E Jesus está sempre falando em parábolas, em alegorias, para a melhor compreensão de todos, para decodificar, para transmitir melhor verdades eternas em uma linguagem que as pessoas poderiam compreender. Então, nós vamos ver que agora, aqui, a Bíblia chama Jesus del carpinteiro. Estamos falando que ele é o pão que descende do céu. Quando vamos a mirar tecton, a palavra carpinteiro, tecton, nós vamos ver que tecton era como um artesano em madeira. E assim, nós vamos ver que a primeira pessoa que foi lleno do Espírito Santo foi Bezaleel, orientado, designado por Moisés para ser os utensílios del templo, no del templo, pero del tabernáculo, e ele foi hecho de madeira, sim, e pañales também, e muito hermoso, algumas partes cobertas com ouro, pero um trabalho de um grande artesano, porque os artesanos fazem os muebles, e os muebles são a identidade de uma casa. Em uma casa, por mais que você compre ou que você ganhe, só fica em tua casa aquilo que combina com você, aquilo que você gosta, que habla algo sobre você. Sua casa habla sobre você, porque nós outros também somos casa. Então, nós vamos a ver que um artesano fazia móveis de madeira, um artesano fazia esculturas de madeira. Nós vamos ver que no tabernáculo tinha a mesa de los panes, e Jesus está falando: eu sou o pão que descendeu do céu. Delante del candelabro, de la menorá, no lugar santo, teria uma mesa de incenso, que é símbolo da oração de los santos, e uma mesa de panes. Ei, niños, por favor. A mesa de panes, e os panes, porque adelante da presença do Senhor está o pão, que é símbolo da palavra, e Jesus, que é o verbo que se ha hecho carne. Então, teria ali uma mesa. O carpinteiro é também chamado um construtor, e nós vamos ver que Pablo está dizendo que nós somos um edifício, uma casa construída por las manos de Deus. E depois ele pergunta a los coríntios: não sabeis vós que
vosotros sois casa, templo, morada del Espírito. Então nós somos a casa, a morada del Espírito Santo, e o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Primeiro, como um artesano, nos modela para uma mesa onde se põem os panes. Somos sim o sustentáculo da palavra. Depois, como um carpinteiro, e aqui nos Estados Unidos, as casas têm seus pilares e sua estrutura de madeira, diferente de Brasília e outros lugares, que toda a estrutura é de metal e de concreto. Aqui a estrutura é de madeira, as casas são construídas de madeira, e assim Jesus é também não somente um carpinteiro, alguém que faz móveis, que faz peças específicas como mesas, mas também é alguém que constrói casas. O Senhor está nos construindo como um artista, um carpinteiro, um artesano, para ser cada dia mais perfeita para a morada, a habitação do Espírito Santo. Em terceiro, tecton tem aqui um significado que é a arte da poesia, um compositor de canções. Assim como o carpinteiro constrói casas, o artesano também, além de construir móveis, constrói instrumentos musicais, como eu penso que tinha a harpa, entre outros instrumentos da época, mas aqui temos uma guitarra, né? Uma guitarra que tem aqui, deixa-me ver, uau, aqui tem uma guitarra e foi feita de madeira. Esta é simples, muito simples, mas as melhores guitarras, elas são construídas com madeira muito preciosa, muito valorosa, e muito durável, pero também muito resistente, pero flexível. Ele coloca a madeira em torno, onde se vai modelando, e depois de muito modelar, põe em la pressão, e depois de pôr em la pressão, como se pega o molde, vai encaixar o braço, né, a parte, depois vai pôr a cuerda e vai ajustar, hasta afinar. E como um compositor, vai depois a poner sua mano para poder também, assim como um compositor de canções, fazer uma alabança para seu próprio nome. Esta guitarra, que é preparada como uma madeira muito resistente, é símbolo de minha vida. O Senhor nos preparou como uma madeira resistente. Os móveis do tabernáculo eram de madeira resistente para aguentar o deserto da vida. Jesus estava diante da multitud, de los discípulos, de todos os religiosos, fariseus, saduceus, sendo provado como quem está sendo provado diante de um deserto. A existência humana é comparada com uma caminhada no deserto, pero andar com Cristo é andar com panes. E assim, moldados como uma guitarra, ele vai passar por as pressões, um vapor muito caliente, uma pressão que vai amoldar. O Senhor nos passa por pressões, por tribulações, para nos moldar, nos deixar do tamanho que Ele queira para nossas vidas. E depois vai poner a corda e vai ajustar, e assim vai apertando aqui, apertando ali, em minha vida, em tua vida. Eu sei que dói, pero muitas das vezes ele vai poner a mão e vai desafina todo, aperta de novo, porque uma guitarra nova tem uma tendência a desafinar e vai apertar de novo para volver a estar com a sonoridade perfeita, porque nós outros, o Senhor vai nos levando em las tribulações, para que assim nós venhamos a donar o sonido perfeito para uma alabança para Ele. Nunca mais va a ser oído outro canto de amor que hable al perdido y rebelde pecador, como el santo evangelio que nos habla de perdón y transforma, cambia el hombre viejo
em uma nova criação. Quero continuar ouvindo a história do amor. Salvação está fluindo, e assim está o autor da existência, o criador de todo. Tecton se habla também de um criador, e o Senhor, Colossenses, vai falar que tudo foi hecho por Ele, e sem Ele, nada do que se foi hecho. O Senhor estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim tudo estava no princípio com Ele. E no princípio era o Verbo era com Deus, o Verbo era Deus. A palavra, o Senhor Jesus, que estava na criação junto com Deus. Ele é Tecton, o criador, o autor, o artista que está haciendo de nossa vida uma poesia. Às vezes miramos nossa vida em alguns momentos e solamente queremos que Jesus faça um milagre, ou solamente queremos que Jesus resolva nossos problemas imediatos e nos alimente nossas questões naturais. Me dê um pão, mas nós temos que ter um relacionamento com Ele para compreender que nossa vida não se resume ao momento que estamos vivendo, pero o Senhor pode nos donar uma visão, uma mirada mais completa, desde que nascemos hasta o que vamos a viver em sua presença. Quão gloriosas coisas o Senhor tem hecho e que sua obra é maravilhosa. Ele é desenhador, planificador, intrigante. Em português tem a palavra conspirador. Conspirador. Jesus estava intrigando contra o sistema romano, contra o sistema religioso de Israel, não se levantando contra, pero cumprindo a lei, mostrando que a religião do fariseu não era verdadeira, e a religião dos saduceus, dos essênios e em todas as classes e as seitas religiosas políticas de Israel naquele tempo. Assim também como o Senhor estava conspirando contra Roma, porque Roma, você poderia ter qualquer religião, desde que você também adorasse a Roma, adorasse a César, e seu Deus agora haveria a participar do panteão, que era a causa de todos os outros deuses de Roma. É uma cultura herdada dos gregos, que tinham muitos deuses, e assim se cambiava solamente os nomes, né, como tem a figura de Cronos em Grécia e a figura de Saturno em Roma, que é muito cultuada hasta mesmo por cristianos sem saber, em 25 de dezembro, e Jesus estava traindo para si coisas de Deus e não coisas da cultura. Temos que tomar cuidado para, por conta das coisas da cultura, não colocar cultos pagãos em nosso meio, em nossa vivência, né? Jesus é conspirador, é intrigante contra essas coisas também. Ele estava intrigando, conspirando contra essas coisas, né? Ele é um obreiro. Nós outros falamos há pouco tempo atrás em sua mensagem que Jesus falava: mi Padre trabalha e eu trabalho também. E Ele está invitando a igreja a trabalhar também para que o nome do Senhor seja conhecido em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até o confim da terra. Assim como Pablo falou, para que também trabalhar para que nós outros venhamos a compreender que devemos edificar não sobre o fundamento de outro, pero buscar trabalhar aonde não há nadie,
aonde nadie quer trabalhar, ou seja, buscando os pueblos não alcançados, ou fortalecendo um trabalho entre estes pueblos, ou fazendo um trabalho para fortalecer uma igreja que já existe. E assim, nós aqui estamos em Jena, aparentemente é um país cristiano, é Estados Unidos, mas na região de Jena não tem igreja hispana, cristiana. Então, nós estamos aqui predicando a palavra na cidade de Jena, com o apoio de nosso pastor Teófanes da igreja PNL, começando a ser uma obra. E aquele que ha começado a boa obra, por certo, vai terminar. O Senhor vai ajudar você em seu trabalho. Pablo está falando em 1 Coríntios 15, 58, que não vou, déjame ler para estar perfeito aqui o que ele está falando. Em 1 Coríntios 15, o versículo de número 58. Assim que, hermanos meus amados, está firmes, constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é em vano. Vosso trabalho no Senhor não é em vano. Jesus é, hermanos, por favor, o Senhor é um obreiro que está trabalhando, o carpinteiro, tecton. Jesus está falando aqui mais só. Trabalhar, versículo 27, trabalhar não por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, por a este señaló Deus que hermoso, el Padre. Então Jesus está falando aqui, não se esforce, ergonomaço, não venha gastar suas forças, seu tempo, sua dedicação, sua intenção, seu foco, sua determinação, seu trabalho gera plata, gera recompensa, suas recompensas, não venha gastar. Isaías 55, só para ilustrar isso também aqui, ele me recordei aqui a hora, muito rápido, não vamos a demorar hoje. Isaías 55, desfrutando de la Bíblia Roma, como se falou lá no Isaías 55. ¿Por que gastais el dinheiro em lo que não é pan, e vosso trabalho em lo que não sacia? Isto que Jesus está dizendo agora, trabalhar não por la comida que perece, pero por la comida que não perece, la vida eterna que permanece para todo sempre. Gastar com pão é gastar com as coisas de Cristo, é gastar com o Evangelho, a boa nova, gastar seu tempo, suas forças, seu dinheiro, seus esforços, sua concentração. E no texto de 1 Coríntios 15 que eu estava falando, vosso trabalho que é luta, sudor, esforço, dolores, muitas das vezes, em meio às aflições, nossos dolores que nos são causados por as circunstâncias da vida, pero Jesus também sentiu muitas dolores, né? Pero continuou seu trabalho e continua hoje também por intermédio da igreja. ¿Por quê? Porque ele é o tecton. Miramos então acerca do trabalho. Jesus está dizendo trabalhar, ergomassoi. Esta palavra que é ergonomassoi, que é uma palavra que tem relação com o trabalho, com o esforço, com aquilo que vai a pegar, a criar dolores muitas das vezes, pero não é em vano. Aqui nós vamos para cerrar, dizendo que quem é este? Não é o carpinteiro, o hijo de José. Os homens sempre vão querer dizer, minimizar a Jesus, minimizar a Cristo, minimizar a você, que é um cristiano, um Cristo chiquito, minimizar a tua fé, a tua crença, pero Jesus está, não, creais que Ele é aquele
que foi enviado por Deus. Esta é a obra de Deus. O grande trabalho de Deus é que nós outros venhamos a crer que Cristo foi enviado por Deus. El tectón, que está trabalhando também, el construtor de barcos para cerrar. Jesus, construtor de barcos. Hermanos, muitas pessoas hoje aqui em Texas, terras se tem muita pesca, as pessoas gostam muito de ir pescar nos lakes, na laguna, e se vão com suas varas e descansam, desfrutam com sua família, seus filhos, muitas vezes tem sua própria farda, sua própria vestimenta para pesca, tem tudo para poder ir pescar. Tem barcos, alguns barcos chiquitos, mas outros barcos grandes, que são puxados por caminhonetas, trucks big, muito grandes, e se vão aos barcos para muitas pessoas, para fazer uma pesca esportiva, pegar os peces, depois devolver, outros se vão a fazer um assado com os peces. Se investe muita plata em barcos de deporte, uma pesca deportiva, pero também tem pessoas que aqui, não aqui, pero na Florida, mas os iates e as lanchas para sair por las playas e também fazer barbecues em las lanchas e a tomar e a estar desfrutando solamente da vida. Pero a vida cristiana não é barco de disfrute, transatlântico, cruzeiro. A vida cristiana não é somente barco de pesca deportiva. Nós outros fomos chamados a ser pescadores de hombres. Nós outros fomos chamados a buscar as almas. Assim também nós outros somos como bote salva-vida, uma barca que está em meio da tormenta da existência humana, com uma luz alumbrando como esperança em meio à tenebra para aqueles que estão perdidos. Então, Jesus, o tectón, é aquele que é o artesano, é aquele que é o construtor de casa, onde é a casa de nosso espírito, aquele que é o autor das poesias, bem como também dos instrumentos. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é aquele que se levanta, conspira, intriga contra o sistema, pero também é grande obreiro que não para de trabalhar. Ele é construtor de barcos. Sí, tectón, este hijo de José, que quiseram menospreciar aqui em Juan 6, não é este o hijo de José? Em Lucas 4, não é este o hijo de José? Em Mateus está falando, não é este hijo de José, o carpinteiro? Marcos disse, este é o carpinteiro, ele é tectón, o construtor de barcos que agora nos invita a sair da beira da praia, a não ficar nas áreas superficiais, pero ir mais adelante, em las águas profundas, go more deep, como Pedro foi chamado, falávamos na classe passada acerca de andar por sobre as águas. Jesus mesmo falou sobre para os discípulos, hacia as águas profundas. Nós outros temos que ir em la profundidade com ele. Jesus está falando, eu sou o pão que descendeu do céu. Os homens estão questionando, esse não é hijo de José? Sim, hijo de José. Quem era o hijo de José? El carpinteiro. Ele que traz muitas coisas, está nos invitando. Ele questionou e foi contra os religiosos, foi contra seus próprios discípulos por sua incredulidade, enquanto eles estavam andando sobre as águas, foi contra essa multidão que seguia ele somente por causa dos panes, e agora está invitando pessoas a provar de seu pão, a provar de sua carne, a beber de tu sangue, porque quem come de sua carne e bebe de tu sangue tem a vida. Esta é uma mensagem difícil. Nós vamos explicar um pouco mais acerca deste pão, pero é uma invitação que o carpinteiro que está trabalhando em nossas vidas com seus your tools, specific tools, suas específicas ferramentas, está trabalhando em cada detalhe, fazendo uma obra maravilhosa em nós outros. A questão que vai ficar por aí umas 3 semanas vamos trabalhar é se depois de ouvir algumas coisas também nós outros não vamos a querer
retroceder, rechaçar a Cristo, não vamos a querer volver atrás, pero Hebreus está falando que é 10, se não me engano 35, vamos a ler para cerrar esse aqui. Aqui, irmãos, a partir do versículo 35, não perdais, pois, vossa confiança, que tem grande galardão, porque os é necessária a paciência, para que, havendo hecho a vontade de Deus, obtengáis a promessa. A ser a vontade de Deus, Jesus está dizendo no capítulo 6 de Juan, a ser a obra de Deus é crer em aquele que Ele ha enviado, em Ele mesmo, em Ele Hijo, porque há um pouquinho que há de venir, vendrá. Ele estava falando que crer em Cristo terá vida eterna, e em breve Jesus que foi levado ao céu vai volver a nos buscar, mas o justo viverá por fé, e se retroceder, não agradará a minha alma, pero nós somos de los que não retrocedem para a perdição, sino de los que têm fé para a preservação da alma. Jesus falou, e vocês não vão volver também? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós outros? E assim vamos a trabalhar um pouco mais isso à frente, pero reconheçamos que o Senhor, o Hijo de José, sim, era também o carpinteiro, é o autor e consumador de nossa fé, aquele que preparou a mesa, que se sustenta os pães em tabernáculo, que é a palavra em nossa vida, um lugar santo, e que nos leva ao Santo dos Santos, onde tem uma arca, símbolo da presença de Deus. Este velo foi rasgado na cruz. Jesus é o pão que descendeu do céu. Jesus é o carpinteiro. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos por esse dia. Ajuda-nos a valorar a Ti, Senhor. A não buscar a Ti somente por os milagros. A não buscar a Ti somente por Te suplir nossa necessidade. O Padre, pero buscar a Ti para conhecer mais de Ti, para conhecer e ter mais intimidade contigo, com Tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar por aquilo que não perece, como o Senhor trabalha, como um carpinteiro trabalha em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a buscar e valorar e usar nossas forças, nosso empenho, direção, foco, nossos recursos em aquilo que é pão, ou seja, em Ti, em Tu vontade, em Tu desejo, em Tu palavra, para o crescimento de Tu reino. Senhor, ajuda-nos, ó Padre, porque Você está trabalhando como um carpinteiro em nossas vidas, mas também temos que ter esse discernimento de valorar este relacionamento e, se questionados, preferir estar em Tu presença, porque para onde iremos nós outros? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Bendiga, Padre, nossa família, bendiga a missão Alfa e Omega, bendiga a cidade de Ana, bendiga Texas, Estados Unidos, Centroamérica, South America, África, Europa, Ásia, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Padre, que o Senhor pueda hablar em nossos corações, fortalecendo nosso coração em meio a tanta dificuldade, tantas questões chiquitas de nosso meio, bem como as questões grandiosas que somente você pode resolver, ponemos em Tus mãos. Bendiga-nos, Senhor, bendiga-nos, bendiga a Tua igreja e ajuda-nos a glorificar Tu nome e Te alabar em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Amém. El grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo aquele que aguardam a venida de Cristo e juntos podemos dizer Amém. Amém. Maranata.